setor muito grande, era o templo em si era bem maior do que o templo sede, então nós fomos honrados muito ali em Vacaria. E agora, aprove o Senhor a direcionar os nossos passos para nos trazer aqui para a cidade de Esteio, né? Ao lado da Grande Porto Alegre, de Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo. Então, nós estamos aqui nessa região. Estamos trabalhando com o pastor Jefferson Ikoff, o presidente aqui do campo, que eu conheci já há um bom tempo. Ele era secretário-geral da convenção e foi designado um campo para ele. Ele foi para Ilineópolis, depois foi para Nova Prata, e aprova o Senhor agora o trazer para Esteio, né? Glória a Deus. Inclusive, eu rogo as orações dos irmãos, que hoje está havendo pleito eleitoral aqui da nossa convenção, e hoje sairá a nova diretoria da nossa CIEPADERG, né? Então, hoje eles estão em votação, os pastores já votaram, e acredito que eles estão contabilizando, né, os votos para saber quem é o novo presidente da convenção. Está concorrendo o pastor João Oliveira de Porto Alegre e o pastor Geraldino de Guaíba, né, 2 homens de Deus. E aqui não é como no Nordeste, né? O Nordeste geralmente só entra outro presidente quando o que está morre ou jubila. Aqui não. Agora a convenção botou para 4 e 4 anos, né? A eleição. Então sempre tem novos candidatos que concorrem ao cargo e aprove Deus e também aos pastores votar e designar quem é o novo presidente da convenção, para não ficar com aquela liderança, né, sempre, todo ano, todo ano, todo ano, todo ano, não. Aqui o estado do Rio Grande do Sul, eu vejo que vive essa diversidade. A convenção dá essa oportunidade para outros pastores, né? Claro, pastores que têm um bom testemunho, que têm uma boa reputação, que já presidem há mais de 25 anos na igreja. Então, tem todas essas recomendações. Um abraço, um beijo a todos os irmãos que estão aí nesta live conosco, né? Agora nós vamos meditar na palavra de Deus, na poderosa palavra de Deus. O Marcelo, ele é que é conferencista internacional, né? A gente é apenas uma testemunha viva de Jesus, né? Um português um pouco arrastado, às vezes trubicando em algumas palavras, mas nós estamos aí para servir ao nosso Deus e servir da melhor forma possível. Convido você para nós abrir a Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Lucas. Vamos ler um texto que está vivo aqui no meu coração. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 24. Lucas, capítulo de número 24. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração aqui. Glória a Deus. Porque, primeiro, ele ministra ao nosso coração. E como nós fomos ministrados por ele e sentimos, né, a sua glória, a sua unção, eu tenho certeza de que Deus vai ser glorificado através das nossas vidas e através da palavra de Deus. Para mim, é um prazer estar com os irmãos aí unidos nesta nossa live abençoada. Lucas, capítulo de número 24, e o verso de número 13 a seguir, a epígrafe da leitura de os 2 discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo o que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, porque não o conhecer, para que não o conhecesse.
E ele lhes disse: que palavras são estas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, os quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declina o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhes deu. E abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11 os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram que lhe acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém. Graças a Deus. Louvamos a Deus pela leitura desta palavra gloriosa. Louvamos a Deus por esta palavra bendita, por essa palavra espetacular, podemos assim dizer. A palavra do nosso Jesus para nós, meus irmãos, na noite desse dia, está inserida dentro desse contexto, dessa história. Lições no caminho de Emaús. Quais são as lições que eu, como cristão, que eu, como servo de Deus, devo tirar dessa história e aplicar na minha vida, e aplicar no meu dia a dia, e aplicar na minha rotina de fé? Lições a caminho de Emaús. Observe comigo, meus irmãos, que a história envolve 2 discípulos
no caminho de Emaús. E observe que é uma das últimas narrativas do Evangelho de Lucas. Marcos fala sobre eles de forma abreviada, em apenas 2 versículos. Está lá em 16, do capítulo, Marcos, capítulo 16, o verso 12 ao 13. Então, mas Lucas, ele vai narrar detalhadamente. Lucas vai dar algo mais abrangente sobre a vida desses 2 discípulos. E nós, observando e estudando, nós vemos que a palavra Emaús, ela vem da expressão hebraica amat, né? Que significa fontes de águas quentes. Era um povoado que distava cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e foi de onde esses discípulos saíram. Saíram para ir ver, para ir conhecer, para se ajuntar ao grupo que seria denominado os discípulos de Jesus. O contexto da história nós sabemos, meus irmãos. Sabemos. Jesus havia sido crucificado na sexta-feira e já se havia passado os 3 dias desde a sua morte, desde a sua crucificação. E ele então ressuscita e se encontra com aqueles 2 homens que estavam conversando enquanto, glória a Deus, caminhavam de volta para a aldeia de Emaús. Observe comigo que Jesus entra naquela caminhada e começa a questionar os discípulos, aleluia, sobre o assunto que eles estavam discutindo. Jesus, ele meio que se intromete na história, na conversa daqueles 2 homens. Aleluia, glória a Deus. Observe comigo, meus irmãos, que Jesus percebe que os 2 estavam tristes e decepcionados. Os 2 estavam com semblante abatido, com semblante de derrota. Glória a Deus. E ao analisar esse texto, eu encontro aqui 5 razões, meus irmãos, da decepção e da tristeza daqueles 2 homens. Glória a Deus. E é sobre estas decepções que eu quero trazer a minha meditação nesta noite. É sobre as razões que levaram esses 2 discípulos a ficarem decepcionados, a ficarem tristes, a ficarem, aleluia, meio sem sentido para aquilo que eles foram viver em Jerusalém. Observe comigo, meus irmãos, que a primeira coisa que nos chama a atenção aqui, a primeira razão que vem na minha mente, glória a Deus, da decepção e da tristeza desses 2 homens, aleluia, a primeira coisa que me chama a minha atenção é que eles estavam indo para Emaús. Eles estavam voltando de Jerusalém e indo para Emaús. Glória a Deus. Olha bem, sendo que de fato o que eles deveriam fazer era permanecer em Jerusalém. Jesus não mandou ninguém voltar para suas regiões. Jesus não ensinou a ninguém que era para regressar para a cidade, para o país, para o estado. Não. Jesus disse: ficai em Jerusalém. Glória a Deus. Observe, meus irmãos, que
Jesus confirma isso, aleluia, no verso de número 49. No verso de número 49 do capítulo 24 de Lucas, após se encontrar com eles e com os 11, vimos acima, glória a Deus, o que isto Jesus estava dizendo. Olha bem, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ei, presta atenção no que eu vou lhe dizer aqui, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Emaús, nós vimos já na nossa meditação que significa fontes de águas quentes. Jerusalém significa lugar de paz, lugar de tranquilidade, lugar de segurança. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Eles estavam trocando Jesus, que é a verdadeira fonte de água viva, aleluia, por outra fonte. Glória ao nome do Senhor. Lembra de João no capítulo 4, e o verso 13 ao 14? Jesus disse: a água que eu lhe der, se fará em você uma fonte que jorra para a vida eterna. Meus irmãos, nós devemos perceber e entender, glória a Deus, que nós devemos estar direcionados para onde Jesus quer que nós nos direcionamos. Não é hora de eu e de você pensar em voltar, pensar em olhar para a direita, para a esquerda, tentar regressar. Não, muito pelo contrário, glória a Deus. Recai sobre nós a promessa de um Deus vivo e de um Deus poderoso. Ei, aleluia! O Senhor Jesus, ele diz para nós: avante, vá para frente, glória a Deus, levante a cabeça, olhe para o alvo, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Os dois discípulos de Emaús estavam trocando as fontes, eles estavam voltando para fontes de água quente e deixando em Jerusalém a fonte viva. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Ei, eles estavam saindo do lugar de paz porque não creram na promessa que Jesus ressuscitaria. Eles estavam, aleluia, quem sabe duvidosos. Quem sabe o seu coração estava dilacerado pela dor de perder o seu mestre, mas também a dúvida, a incerteza, a incredulidade. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Ei, observe comigo, meus irmãos, que a primeira lição que eu encontro nessa passagem que levaram os discípulos a ter decepção foi: eles estavam no caminho errado. Não era para eles irem para Emaús, não era para eles voltarem para as suas aldeias, não. Muito pelo contrário, toda a promessa que Jesus falou, ele iria se cumprir. E quando Jesus vai encontrar com eles no caminho, ele vai falar: honestos e tardos, vocês não sabem que tudo, aleluia, que estava escrito acerca do mestre deveria acontecer, que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Jesus vai repreender eles dizendo: vocês não entenderam o que eu falei, vocês não deram crédito ao que eu... Isso é muito importante, meus irmãos. Aleluia! Por quê? Porque Jesus, uma certa feita, disse que quem para ouvir e aplica a palavra dele, ele compara este homem a um homem prudente que edifica a sua casa na rocha. Bendito é o nome do Senhor. Nós não estamos na igreja num templo simplesmente por estar, meus irmãos. Ali é o lugar onde Deus fala conosco, aonde Deus, através da sua palavra, ele se manifesta na nossa vida, ele traz luz, aleluia, a direções da nossa vida. Bendito é o nome do Senhor. Ei,
aleluia, uma das primeiras razões que eu vejo aqui é que, aleluia, aqueles homens tomaram o caminho errado. Glória a Deus. Muitas das vezes, meus irmãos, agimos dessa mesma forma. Estamos tão próximos do caminho certo, mas não estamos no caminho certo. Eles estavam tão próximos, mas não estavam no caminho certo. Abandonamos o lugar onde deveríamos aguardar o cumprimento da promessa e trilhamos outro caminho, simplesmente porque não cremos. Ei, esse que vos fala hoje mora no Rio Grande do Sul, mas houve uma promessa de Deus sobre a minha vida. Deus usou um mendigo na cidade de Brejo do Cruz, na Paraíba. Se eu não tivesse acreditado na promessa de Deus, se eu não tivesse crido que Deus estava usando aquele mendigo para falar comigo e me enviar para o Rio Grande do Sul, eu não estaria aqui hoje há 11 anos. Não, meus irmãos. Aleluia. Ei, permaneça no caminho certo. E qual é o caminho certo, pastor Januário? O caminho certo é a verdade, é Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Abra o seu coração e receba essa palavra de Deus nesta hora. A segunda razão que eu vejo o motivo da decepção daqueles homens e a tristeza no seu coração, isso aqui é muito forte, é que eles não conheciam Jesus. Será que tem crente hoje no nosso meio que toma ceia, que canta em coral? Será que tem crente hoje no nosso meio que não conhece Jesus? Esses dois discípulos, eles não conheciam Jesus. Por quê? Porque eles andaram com Jesus. Andar com Jesus é uma coisa, conhecer Jesus é outra coisa. Ei, eles andaram com Jesus pelo menos 3 anos. Viram ele ressuscitar mortos, viram ele dar vista aos cegos, viram ele fazer paralítico andar, viram ele perdoar pecados, realizar todo tipo de sinal e maravilhas, viram ele pregar sermões maravilhosos, mas não conheceram Jesus. E sabe por quê? Eles ainda não tinham tido uma experiência verdadeira com Jesus. A incredulidade impediu que eles o reconhecessem. Eles estavam tristes. Eles viam Jesus como um profeta, mas não como o Messias. Sabe por quê? Porque toda pessoa só conhece Jesus de verdade quando ele tem uma experiência impactante, que dá solidificação para a sua fé, que ele sabe que o Deus que ele serve é real, é vivo, é poderoso. Muitos, meus irmãos, muitos se encontram exatamente nessa situação. Conhecem Jesus apenas de ouvir falar, ou até presenciaram ele fazer milagres, curas, sinais, maravilhas. Glória a Deus. Mas não tiveram uma experiência pessoal com Jesus. Ei, eu abro aqui um parênteses e digo para você, ore a Deus e peça para ele lhe dar experiências espirituais. Experiências espirituais, glória a Deus. Abre o mundo espiritual e você conhece Jesus como ele é.
Você ouvir falar de Jesus é uma coisa. Agora, você conhecer ele, ser íntimo dele, amigo dele, glória a Deus, só tem isso quem tem experiência com ele. Bendito é o nome de Jesus. Quando você passa por uma prova, por uma dificuldade, quando você vê um parente, um filho, uma esposa, aleluia, prestes a morrer à beira do vale da sombra da morte, e você vai para a oração e começa agora a clamar, e Deus se manifesta, e você sente a glória de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, a sua vida não é mais a mesma, meu irmão. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Por quê? Porque a experiência fala mais alto. Glória ao nome do Senhor para todo sempre. Eu tive uma experiência, eu sei que o tempo, mas eu vou contar essa experiência. Eu tive uma experiência quando eu tive viajando para o Nordeste e eu parei na casa do Marcelo. Eu vindo do Nordeste, é a minha primeira viagem, Marcelo. Eu vinha no Tempra, 97. Lembra que eu parei lá, nós fomos em Porto de Galinhos? Fomos lá. Só que quando eu saí da sua casa, que a gente saiu de noite, você ficou preocupado, pastor Januário, você vai viajar à noite. E eu disse para você, brinquei até os pastores, Marcelo, a viagem é muito longa, então eu vou ter que caminhar, vou ter que viajar à noite. Então, se eu sair daqui de noite, eu te disse, isso aí para mim não importa. E eu vim naquela viagem, Marcelo. Só que naquela viagem, quando eu cheguei ali em Sergipe, já rompendo a madrugada, eu parei num posto para olhar o mapa e o meu GPS estava falhando. Eu olhei e quando eu fui ligar a chave das luzes do Tempra, não ligou mais. E eu fiquei preocupado, eu disse, meu Deus, e agora? Aí Luciene, minha esposa, disse para mim assim, meu filho, então, já que a gente está num posto, vamos parar aqui, vamos dormir. Amanhã de manhã, quando amanhecer o sol, nós saímos e procuramos um lugar para consertar o carro. Tá bom, então. E eu percebi que quando eles começaram a cochilar, eu abri um pouquinho a porta do carro, desci de joelho e clamei a Jesus. Eu disse, Jesus, eu tenho R$700 para chegar no Rio Grande do Sul. Agora o carro quebrou, eu não tenho crédito, não tenho dinheiro no banco. Eu preciso de um milagre, eu preciso de uma ajuda. Então, se o senhor está me levando para o sul, me oriente, me ajude. E eu entrei para dentro do carro, fechei a porta e dormi. E quando amanheceu o dia que o sol clareou, eu toquei viagem. E quando eu chego ali numa cidade, em Sergipe, eu passo em cima do viaduto e quando eu olho à direita, eu vejo uma oficina por nome de Shalom Adonai. E eu parei lá. O rapaz estava embaixo de uma D20 consertando. E eu bati palma. Ele saiu debaixo da D20, olhou para mim e disse, pois não. Eu disse, amigo, você dá para dar uma olhada aqui no meu carro? E ele disse, posso, depois que eu consertar a D20, eu posso. Eu disse, então tá. Aí peguei um troquinho, dei, a minha esposa foi numa padaria, que tem uma padaria ao lado, ela foi fazer um lanche, tomar um café com os meninos, e eu fiquei no carro. E, de repente, eu olhei, e ele ficou embaixo da D20, eu disse para ele assim, moço, não sei se vai demorar muito, porque eu estou em viagem, eu estou indo para o Rio Grande do Sul, e quando eu disse isso, Rio Grande do Sul, ele empurrou aquele patinetezinho de novo debaixo da D20, olhou para mim e disse, você está indo para onde? Eu disse, Rio Grande do Sul. Aí ele gritou, fulano, aperta aqui os parafusos dessa D20 que eu vou olhar o carro desse homem. Eu fiquei pensando comigo, ele disse que não podia, agora já pode. Fiquei quieto. E ele olhou, e ele disse, posso entrar no seu carro? Eu disse, pode ficar à vontade. Ele tirou a direção, olhou e percebeu que a peça estava quebrada, e ele disse para mim, olha, a peça está quebrada, então eu vou ter que ir buscar em Aracaju. E eu vou pedir para uma mototáxi buscar, porque é longe, a gente for de carro, é mais caro. Então você fique aí que a gente vai providenciar isso aí, vamos tentar consertar isso aí. Eu disse, não, tá bom então.
E ele chamou o mototáxi demorou um pouco chegar, e como eu não tinha descansado bem, eu comecei a cochilar na cadeira, e ele olhou para mim, entrou lá para dentro, assim, na oficina dele, e de repente ele voltou e botou a mão no meu ombro e disse, vem cá, e me chamou, e ele abriu assim a porta e disse, você está com sono, você está cansado? Eu disse, estou. Ele disse, então, deita aqui nesse quarto aqui. Ele tinha preparado um quarto lá, tinha ligado o ventilador, e disse, pode descansar que quando a peça chegar eu lhe chamo. E eu entrei naquele quarto e para dormir eu não demoro muito, e comecei a roncar, e daqui a pouco ele chegou, bateu, daí disse, venha almoçar que a peça veio errada, e o rapaz teve que voltar de novo em Aracaju. Eu disse, meu Deus do céu, 2 viagens em Aracaju. E eu pensava só o problema que ia dar. Aí ele tinha preparado peixe, as meninas já estavam brincando lá nos fundos da casa dele, tomando banho de piscina, e Luciene feliz. Nós almoçamos aquela comida gostosa, e quando terminou, ele disse assim para mim, volte a dormir, que a sua viagem é longa, e quando chegar a peça, aí eu lhe chamo. Eu disse, tá bom, então. E eu voltei de novo para dormir. Eu sabia que eu ia viajar a noite toda, e quando deu por volta ali de umas 3h30, 4 horas, ele chegou lá e me chamou, disse, aprontei. Eu disse, graças a Deus, mas preocupado, irmão, coração quase saindo pela boca. Daí ele chegou para mim e eu disse para ele assim, tá, meu filho, quanto é que deu tudo aí? Daí ele disse para mim assim, bom, a peça deu R$ 400. A minha mão de obra vai dar aí uns 300 e pouco. Eu sei que eu tinha que dar ele ainda mais do que eu tinha, uns R$ 200, cento e pouco, não me lembro agora bem. E eu disse, meu Jesus, eu olhei para a Luciene olhou para mim, e eu disse, agora? Eu disse, não tem o que fazer agora, é nós pagar o homem e ir para debaixo de uma árvore aí, e Deus vai abrir a porta. E eu peguei os R$ 700 e disse para ele assim, meu filho, é o seguinte, eu contei, tá aqui R$ 700, e eu tirei o relógio do meu pulso, que eu tinha um relógio, eu estava com um relógio Oriente, que o Luciano tinha me dado de aniversário, de casamento, e eu peguei o relógio e eu disse para ele, ó, eu não tenho os cento e pouco, acho que era quase R$ 200 o restante, eu não tenho, mas eu vou deixar o meu relógio aqui como garantia, e o próximo ano, quando eu voltar, eu vou entrar aqui e vou quitar o que eu fiquei lhe devendo com juros, você pode cobrar o que quiser, mas o relógio eu quero de volta. E ele olhou para mim e disse, fechou então. E ele pegou o relógio, botou no bolso, e pegou aquele meus R$ 700, botou no bolso, e fez assim para mim, Deus te abençoe. Eu disse, amém. E fiquei ali na frente olhando para a Luciene, e ele levantou a mão assim e disse assim, espere um pouquinho aí. Foi lá dentro. Quando ele voltou lá de dentro, ele já veio chorando. Escute bem, meus irmãos. Daí ele olhou para mim, estendeu a mão para mim e disse, a paz do Senhor Jesus. Daí eu tive um susto. A paz do Senhor, meu irmão. Ele disse, sabe aquele quarto que você dormiu ali? Eu disse, sei. Ele disse, pois bem, naquela cama, hoje de madrugada, o anjo do Senhor me visitou lá. E ele falou no meu ouvido e disse assim, ó, hoje de manhã vai passar por aqui um príncipe meu. Isso foi a palavra dele para mim. Vai passar um príncipe meu aqui. E eu quero que você conserte o carro dele, porque o carro dele está quebrado. Você vai dar pouso para ele, porque ele está cansado. Vai dar comida para ele e não vai cobrar nada do carro dele. E você ainda vai dar uma oferta de R$ 500 para ele chegar tranquilo no Rio Grande do Sul. E eu olhei para ele, ele tirou o relógio do braço e disse, está aqui o relógio, meu filho, puxou os R$ 700, está aqui de volta os 700, e eu já estava em lágrimas, minha esposa também. E ele pegou os R$ 500 no bolso do casaco dele e disse assim, isso aqui Deus mandou lhe dar. Vai na bênção
Aí ele perguntou para mim, já trocou o óleo do carro, que a viagem é longa? Eu disse, não. Ele disse, então vamos trocar também. Aí ele trocou o óleo do carro, me abençoou e eu parti, e eu marquei o nome da cidade, o endereço, tudo certinho. E eu combinei com a minha esposa, eu disse, o outro ano, quando nós voltar, a minha esposa sempre vendeu roupa, então eu disse para ela, vê a medição mais ou menos do corpo dele, médio, P, vamos ver, eu quero comprar uma roupa, eu quero dar um presente para ele, quando eu voltar eu vou abençoar esse servo de Deus. E no outro ano, meus irmãos, que foi quase 6 anos consecutivos, que a gente foi todo ano de carro, no outro ano eu voltei. E paramos na cidade onde ele consertou meu carro. Passei no viaduto, olhei a oficina, parei. E quando eu cheguei lá, estava tudo mudado. E tinha uns mototáxis assim embaixo, tinha a padaria onde a minha esposa tinha comprado pão, e uma praça assim, onde tinha umas árvores. E em cima eu vi um negócio assim, vende-se couro. Aí eu bati palma. Veio um senhorzinho lá, olhou para mim e disse, pois não, quer comprar alguma coisa? Eu disse, não, eu quero a informação. Ele disse, pode dizer. Eu disse, me diga uma coisa, o ano passado, mais ou menos ali em fevereiro, eu passei por aqui e tinha uma oficina aqui, elétrica e de carro também, mecânica, e o nome da oficina era Shalom Adonai, e ele consertou meu carro e eu queria ver esse cidadão, queria apertar a mão dele, ele é crente, me deu a paz do Senhor, me deu comida aqui, me deu pouso. Aí o velhinho coçou a cabeça assim, olhou para mim, ele disse, aqui nesse lugar? Eu disse, sim, eu parei aqui com a minha família. Minha filha tomou banho aí atrás, na piscina. Aí ele disse para mim assim, disse, meu filho, eu tenho um comércio de couro aqui nesse lugar há mais de 30 anos. Se você parou aqui, foi num sonho, porque aqui nunca teve oficina, não. Eu disse, meu filho, eu estou dizendo para você, eu parei aqui está os mototáxis, aqui está o povo aqui, está a padaria que minha esposa comprou. Porque se fosse só eu, Marcelo, eu achava que eu estava ficando louco. Mas estava Júlio, Vinícius, Aninha e Luciene. E todo mundo dizia, não, foi aqui. E o Senhor disse para mim, bom, se estão dizendo que foi aqui, então vocês procuram a oficina, porque aqui nunca teve oficina, aqui sempre teve um lugar que vende couro. E se você quiser couro, eu tenho para vender. Mas oficina aqui não. E na hora o Espírito Santo falou no meu coração e disse, eu preparo uma mesa no deserto para os meus servos. Glória ao nome do Senhor. Isso aconteceu comigo. O que significa isso, irmão? É conhecer Jesus, é ter experiência com Jesus, é sair de dentro de 4 paredes, dentro de um templo, e saber que Jesus está muito mais além do que isto. Os discípulos de Emaús achavam que conhecia ele, mas não conheciam. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória seja dada ao nome dele. Olha bem, meus irmãos. Aleluia. Eles achavam que conhecia Jesus, mas na realidade isso acontece muitas das vezes conosco também. Nós se encontramos muitas das vezes na mesma situação. Conhecem Jesus apenas no ouvir, no falar, de presenciar, né? Mas nunca tiveram uma experiência pessoal com Jesus. Ainda estão incrédulos, estão tristes, ainda não veem Jesus como ele realmente é, como Senhor e Salvador. Ou seja, não conhece. Se você não conhece Jesus como teu único e suficiente Salvador, você só conhece ele de ouvir falar, mas você não teve uma experiência, porque experiência tem quem abre o coração e permite Jesus entrar na vida dele. Aleluia, porque todos aqueles que permitem Jesus entrar na vida, a vida nunca mais é a mesma.
Glória a Deus. Pode ser numa igrejinha humilde, pode ser numa chapanazinha de madeira, numa casinha de papelão. Se você abrir o coração e permitir que Jesus entre nele, a sua vida é mudada, a sua vida é transformada, porque quem tem experiência com Jesus conhece o Salvador do mundo. Glória a Deus. A terceira razão que eu vejo deles estarem decepcionados, glória a Deus, é que eles não se conheciam. Ao responder o questionamento de Jesus sobre falar ou até presenciarem, ele realizar curas, sinais de vida de outros, glória a Deus. Ei, eles não se conheciam. Observe comigo, meus irmãos. Além de não se conhecerem, eles disseram, os chefes dos sacerdotes e as autoridades o crucificaram. Ainda não tinham entendido que Jesus morreu pelos pecados dele e de toda a humanidade. Eles não conheciam quem era de fato Jesus. Muitas das vezes, meus irmãos, o nosso maior erro é não se conhecer realmente quem somos. João Calvino já disse certa vez, não estou puxando aqui brasa para João Calvino, mas ele disse uma certa vez, nossa dignidade está no reconhecimento de nossa indignidade. Olha bem, meus irmãos, ao responder o questionamento de Jesus sobre o que estavam conversando, eles demonstram que além de não o conhecerem, também não se conheciam. Disseram que o chefe dos sacerdotes, glória a Deus. Ei, muitas das vezes o nosso maior erro, como eu já disse, é não se conhecer realmente quem nós somos. Nós somos pecadores, falhos, que não temos nenhum mérito em nós mesmos. A única coisa que nós merecemos é o inferno. Quem crucificou Cristo fomos nós. Nós levamos Cristo a essa situação. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha que dar a sua vida para remir um povo desobediente, um povo perverso, um povo que não queria Deus. Glória a Deus. Um povo, irmão, que não conhecia Deus, não sabia quem era Deus. Ou seja, muitas das vezes o nosso maior erro é não nos conhecer a nós mesmos. A quarta razão que eu vejo a decepção deles, já estou indo para o fechamento, é que eles estavam decepcionados. Ei, aqueles dois homens depositaram suas esperanças em algo que Jesus não veio fazer, em algo que Jesus não tinha prometido. Achavam que ele iria libertar a nação judaica da sujeição romana. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Olha bem, meus irmãos. Olha bem. Jesus tinha algo profundo, maior e melhor para eles. Aleluia. O perdão dos pecados e a vida eterna. Mas eles estavam com seus olhos voltados para algo passageiro e efêmero. Ei, ao dizer, e hoje é o terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu,
eles demonstram que não criam no sobrenatural de Deus. Sabe por quê? Porque os judeus tinham uma crença de que a alma deixava o corpo no terceiro dia. Ou seja, se algo não tinha acontecido até ali, dali para frente é que não iria acontecer mesmo. Glória a Deus. Isso tudo os deixou decepcionados. Mas observe comigo, essas mesmas atitudes se repetem em nossos dias. Pessoas que buscam a Deus pelo que Ele é, que não buscam a Deus pelo que Ele é, mas porque querem a resolução, né, de seus problemas, querem restaurar seus casamentos, querem cura para as suas doenças físicas e da alma, querem uma casa, um carro, um bom emprego, um bom salário, querem a bênção de Deus, não Deus da bênção, e ainda querem do jeito que eles imaginam. E como não bastasse, não creem no sobrenatural de Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, não agem assim? E a última razão que eu vejo eles decepcionados foi porque eles não tiveram discernimento. Em algumas versões, Jesus os chama de nécios, que significa tolo ou sem discernimento. Apesar deles conhecerem as profecias bíblicas a respeito de Jesus, eles não conseguiram entender que a cruz era o caminho para a glória de Jesus. A maior história da humanidade estava se desenrolando debaixo do nariz deles, mas eles não estavam discernindo, não estavam entendendo nada. Quantas pessoas já agem igualmente, meus irmãos? Hoje em dia, mesmo presenciando o mover, o milagre de Deus, a ação de Deus, o extraordinário de Deus, não conseguem discernir e estão totalmente apáticos. Mesmo presenciando os sinais proféticos se cumprindo a cada dia, continuam sem entender nada. E entenda, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Glória a Deus. E para nós concluir, só quando Jesus partiu o pão é que os olhos deles foram abertos. E eles lembraram dos momentos que presenciaram onde Jesus ceava e partiu o pão com eles. Lembra da multiplicação dos pães em Mateus, capítulo 14, verso 19? Onde Jesus agiu exatamente da mesma forma. Isso é muito profundo, meus irmãos. Jesus tomou o pão, abençoou, o partiu e entregou aos discípulos. E estes que alimentaram, glória a Deus, a multidão, ele deixou bem claro, que para nós o reconhecermos, temos que partir o pão. Quando deixamos de partir o pão, deixamos de conhecer a Cristo. Glória a Deus. Outra coisa que me chama a atenção nesta passagem, dessa história, é que esses dois homens tiveram a oportunidade de mudar a rota e de conhecer verdadeiramente quem é Jesus. Observe comigo, meus irmãos. Para eles mudarem a rota, eles tiveram 3 atitudes. A primeira, convidaram Jesus para entrar na casa deles. Deixaram ele assumir a posição de anfitrião e celebrar a ceia. E voltaram para Jerusalém correndo. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que ainda dá tempo. Você que está vendo esta live, quem sabe se algo deu errado, se algo não saiu como você planejou, deixa eu te dizer uma coisa. A última palavra é a de Deus na sua vida. Essa palavra aqui, ela triunfará sobre a sua vida. Os discípulos no caminho de Emaús achavam que tinha a última palavra. Jesus morreu, já é o 3º dia. Se tivesse de reviver, já tinha revivido, agora não revive mais. Mas eles erraram. Quem tem a última palavra e quem tinha a última palavra era Jesus de Nazaré. E nesta live eu quero dizer para você,
Pode até parecer que tudo está perdido, que tudo está acabado. A última palavra é de Deus. Guarde ela no seu coração. Viva esta palavra. Creia. Acredite. Seja motivado pela fé. E que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Amém? Um forte beijo no teu coração, meu irmão. Marcelo, meu irmão, um grande abraço. Deus abençoe. Obrigado pelo convite de participar desta live tão abençoada, meu irmão. Glória a Deus.